Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o profeta Elias e Jezabel. Nós estamos vendo uma novela que está passando na Rede Record de televisão, cujo título é Jezabel. Mas eu gostaria de mostrar, à luz da palavra de Deus, focalizando especialmente o profeta Elias. E essa história está contada, está relatada, especialmente em 1 Reis, nos capítulos 17, 18 e 19. E no 2 Reis, no capítulo 2, depois nós temos referências em profeta Malaquias, e depois no Evangelho segundo Mateus e na Epístola de Tiago. Mas vamos pensar na síntese dessa história do homem de Deus, o grande profeta Elias. O profeta Elias marcou tanto, na sua época, o marcou como um dos profetas mais lembrados, mais honrados, pelo que ele foi, pelo que ele fez. O profeta Elias aparece enfrentando a idolatria a Baal e aos deuses, os Baalins. E uma das defensoras, das protetoras dos seguidores de Baal era Jezabel. Jezabel, esposa do rei Acabe. O rei Acabe era rei de Israel, mas ele se envolveu com esta mulher, totalmente pagã, idólatra e muito má, perseguidora dos profetas, dos homens de Deus. E Deus disse para Elias, para o profeta Elias, para ele ir se esconder lá próximo às margens do rio Jordão. E ele foi. Estando lá, Deus providenciou o sustento para o profeta Elias usando corvos que levavam 2 vezes por dia comida para o profeta, levando pão e carne, o almoço e o jantar. Levava de manhã, ali na hora especialmente do almoço, e levava à tardezinha, ao anoitecer. E ele foi assim sustentado por Deus, que usa quem, o que e como ele quer. Mas Deus cuidou do profeta Elias. Depois Deus manda Elias para a cidade de Serepta. Deus diz, olha, lá tem uma viúva pobre, mas eu preparei, eu mandei, eu vou usar esta viúva para lhe dar alimento também. E lá foi o profeta. E o profeta encontra com esta viúva lá na entrada da cidade. E ela estava indo buscar lenha, que não era bem aquela lenha, era gravetos, era cavacos. E ela ia buscar uns 2 cavacos para fazer a última comida. Interessante que o profeta chega para ela e fala, olha, prepara um bolo para mim. Estou com vontade de comer um bolo. E ela disse, olha, meu senhor, o que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estou buscando aqui estes cavacos para preparar a última refeição para mim e para o meu filho.
E depois disto, nós estamos preparando para morrer, esperar a morte. Porque aí acabou todo o alimento, nós não temos mais nada. Havia um período de muita fome. E foi o próprio profeta Elias que profetizou um período de grande seca e de fome durante 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. E Deus atendeu aquela oração do profeta Elias e naquele período não choveu. E houve uma grande fome. E nesse período ele estava lá. E aquela viúva, mesmo tendo dito ao profeta que o que ela tinha dava apenas para uma refeição para ela e o seu filho, para depois esperar a morte, ele disse, mas faça um bolo para mim. E ela fez. E depois, aí nunca mais faltou, por aquele período, pelo menos, de 3 anos e 6 meses, da grande seca, não faltou para aquela viúva nem a farinha na panela, nem o azeite na botija. Multiplicou e foi fartamente usado por ela. Mas aí Deus faz uns testes, permite umas coisas que às vezes a gente nem entende. O filho daquela viúva pobre de Serepta adoeceu gravemente e veio a morrer. Aquela viúva chega para o profeta, o homem de Deus, e faz uma queixa. Disse, por acaso você veio aqui para cobrar, ou para que Deus cobre alguma iniquidade, algum pecado meu grave, deve ter sido gravíssimo, para matar o meu filho, o meu único filho. E Elias ouve aquilo e toma aquela criança dos braços da sua mãe, aquela viúva, leva para o quarto onde ele ficava hospedado, lá em cima, e põe aquela criança na cama e deita sobre ela 3 vezes até que aquela criança ressuscita, porque o profeta Elias orava e pedia a Deus que fizesse com que a vida, a alma voltasse àquela criança, àquele menino. E Deus atendeu. E quando o menino reviveu, Elias pega aquela criança e devolve para sua mãe. E ela fica feliz. Mas aí Elias resolve chegar para o rei Acabe. Ele estava fugido, mas ele volta, Deus manda que ele volte e se apresente ao rei Acabe, que estava procurando Elias por todos os lugares para matá-lo. E encontra, porque o rei havia dividido em 2 partes na procura de Elias para matá-lo. Uma das partes o rei Acabe pegou aquela empreitada com o grupo que estava com ele à procura de Elias. E o outro pedaço, o outro lado dessa procura, ele entregou para o seu mordomo, o Obadias. E Obadias, quando foi, encontra o profeta Elias. E o profeta Elias diz, olha, fala para o rei Acabe que eu estou aqui. E eu vim para encontrá-lo. Obadias ficou tremendo nas bases. Falou, de jeito nenhum. Se o senhor fizer isso, ele vai me matar. Ele está ali procurando por todos os lados. Eu estou encarregado de lhe achar para que ele quer lhe matar. Como é que eu vou fazer isso? Elias disse, não, pode falar. Eu vou me apresentar a ele. Não precisa ter medo, não. Diga para ele que eu estou aqui. E Obadias ainda ficou numa dúvida. Falou, olha, o senhor é um homem de Deus. E os profetas, esses homens de Deus, o Espírito Santo, de repente pega e leva não sei para onde. E eu posso ir lá avisar para ele, e depois, quando eu chegar aqui, não lhe encontrar mais. O Espírito do Senhor já pode ter lhe pego, lhe apanhado e levado, sei lá para onde.
E Elias disse, não precisa preocupar, não precisa ter medo, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui, pode ir. E Elias se apresenta a Acabe. E Acabe diz que Elias era o grande problema, que ele ia transtornando tudo, e ele estava ali como o agitador, como aquele que causava problemas para todo o reinado, para todo lugar. E ele disse, não sou eu que faço isso, é você, com sua mulher, com sua idolatria. Vocês é que estão contra o Deus único e verdadeiro, não sou eu. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desafio para você, para Jezabel, para convocar todos os profetas de Baal. E eu sou o único profeta aqui do Senhor. E o desafio é o seguinte, convoque, reúna todos os 450 profetas de Baal. Você arranje 2 novilhos, um para eles sacrificarem no altar deles a Baal, e o outro vocês me entreguem. Cada um vai partir em várias partes, o novilho vai arrumar a lenha e fazer um altar para a gente oferecer esse novilho como oferta ao seu Deus. Então eu vou permitir que primeiro os profetas de Baal façam isso. E ele o povo reuniu os profetas. E os profetas de Baal, em número enorme, 450 profetas, eles aceitaram o desafio do profeta Elias. E fizeram o altar, colocaram a lenha e pegaram o novilho, partiram em várias partes, como se fazia para o sacrifício. E aí foram orar. Passaram a manhã inteira, das 6 da manhã ao meio-dia, orando, clamando e lancetando o corpo, sangrando o corpo, clamando para o rei mandar fogo. Este era o sinal. Elias disse, não ponha fogo no altar, peça ao Deus, que Deus é que vai pôr. Esse é o sinal, para vamos ver quem é Deus aqui. E eles oraram, e estava lá gritando, aí Elias fez gozações. Elias disse, não, fala mais alto, grita, talvez ele esteja longe, ele não esteja ouvindo, talvez ele esteja descansando, ou meditando, ou talvez ele esteja dormindo, ou talvez ele esteja no banheiro, satisfazendo as suas necessidades físicas. Grite, fale mais, insista. E eles fizeram até cansar, e não veio fogo. E Elias falou, não querem tentar mais? E eles desistiram, não vem. Fogo vindo do céu, mandado por Baal, está claro que não vem. Elias disse, então agora é minha vez? Eles disseram sim. Então vamos fazer o seguinte, arranja água, encha várias vasilhas de água e joga sobre a lenha, sobre o altar, sobre a carne. E Elias fez um rego em volta do altar, fundo até. E eles jogaram água, e ele falou, não, mas joga mais. E eles jogaram tanta água que encheram o rego de água. Quem já viu lenha molhada, encharcada pegar fogo? Mas Elias fez todo esse desafio. E depois que eles fizeram aquilo, está todo mundo esperando, ele falou, agora é comigo. Senhor, mostre para essa turma quem é Deus, qual é o Deus de Israel. E Deus mandou um fogo tão forte,
forte, tão ardente, que queimou não só a lenha, a carne, queimou as pedras, queimou a terra e lambeu a água. Esse era o fogo que Deus mandou. E aí Elias disse para o grupo dele, agora você pegue a lança, pegue a espada e vamos matar todos esses profetas falsos de Baal. E seguiram perseguindo e mataram todos, e o próprio Elias participou desta mortandade dos profetas. Até aí aparece o profeta Elias com uma coragem, com uma firmeza, com uma fé invejável. Mas aí Jezabel, depois que o rei Acabe conta para ela o que fez o profeta Elias, ela disse, ele vai ter comigo. E aí Deus pode fazer o que quiser comigo se eu não fizer com ele o que ele fez com os profetas. Diga para ele. Aí o Elias que enfrentou 450 profetas, que enfrentou o rei Acabe, que enfrentou todo mundo, ficou com medo de uma mulher. Naquela época a mulher não tinha vez. E ele correu, fugiu com medo de Jezabel. Aí pediu a morte para Deus. Reclamou, falou, Senhor, olha o que o Senhor fez comigo. Eu, o único profeta aqui, nesta ocasião, neste momento, e o Senhor me deixou sozinho. Todos os outros se afastaram e não foram fiéis a ti. Sou eu, então eu quero morrer. Ele pediu a morte. Mas ele saiu fugindo, achou um zimbro, uma árvore, lá no deserto, a árvore de melhor sombra. E ele deitou debaixo daquela sombra para descansar, e Deus manda um anjo arranjar comida para ele. E foi lá, arranjou a comida e a água fresca, e estava com sombra, comida quente e água fresca. E chegou para ele e disse, olha, coma, porque a viagem que você tem que fazer é longa. E depois daquela comida, ele andou 40 dias e 40 noites, até achou uma caverna. O Elias já estava tão encavernado nas suas preocupações, no seu medo, no seu temor, na sua fuga de Jezabel enfurecida, que ele estava lá querendo que aquela caverna se desabasse sobre ele. Aí Deus transformou a caverna numa pousada, numa clínica de repouso. E aí o que ele precisava, cansado, estressado, estafado e deprimido, o que ele precisava era de repouso. E Deus é sábio. Deus normalmente não trata com ninguém, nem com seu servo fiel, no estresse extremo. Ele primeiro põe numa clínica de repouso. Fez Elias comer, beber e dormir. Depois acordava e de novo comer, beber e dormir. E aí quando Deus aparece nas formas comuns da cultura da época, especialmente dos deuses pagãos, dos Baalins, ou do deus Baal, que Deus aparecia de uma maneira estrondosa, de uma maneira espetacular. Então primeiro vem aquele vento forte, um vendaval, um furacão, rachando, fendendo os vales. E a expressão, e Deus não estava no vento, no furacão. Depois vem um terremoto, estremece tudo, faz aquele barulho enorme, mas Deus não estava no terremoto. Depois um fogo tremendo, mas Deus não estava no fogo. Depois vem uma brisa, um
dulcíssimo, uma coisa suave. E aí estava Deus. Deus fala com Elias. Esse texto fala muito comigo, meu amigo, meu irmão. Deus normalmente não fala comigo no terremoto, no vendaval, no furacão. E eu, desde criança, eu nunca gostei de muito barulho, de muita zoada, de coisa espetacular. Deus sempre falou comigo, como ele falava com os discípulos. No final do Evangelho segundo Mateus, no último capítulo, capítulo 28, nos últimos versículos 28 a 30, aquele texto, em consonância com este fato, eu leio: aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Jesus que aproxima, falou perto, falou baixo, falou manso, falou meigo, falou ao coração, falou à mente. Deus sempre tem falado comigo desse jeito. E falou com Elias: Elias, você quer morrer agora? Não é hora de morrer. Deus sempre nos prepara para morrer. Depois eu posso, numa outra ocasião, falar sobre isso. Mas Elias não estava preparado para morrer. Não é no momento do estresse, não é no momento da angústia, não é no momento do desespero, da desesperança, desejando a morte, desejando suicidar. Esse não é um bom momento para morrer. Não é. Não é. Eu conheço várias pessoas que morreram bem, morreram bonitos, morreram tranquilos. Não é assim. Deus disse: Elias, agora que você já está descansado, já alimentou, já comeu, já bebeu, escute, meu amigo. Não está na hora de morrer, ainda tem muita coisa para você fazer. Você vá ungir Azael como rei da Síria. Vá ungir quem mais? Outras pessoas. E unja Eliseu como profeta no seu lugar. Vai ungir reis, profetas. Continue o seu trabalho no meu reino, fazendo o que eu mando. O resto você deixa comigo. Não preocupe com Jezabel nem com ninguém. Lembre do que eu já fiz para você. Vai ungir, vai preparar pessoas para me servir. Depois você vai. E quando Deus levou Elias, não levou numa maneira tão fantástica. Ele foi elevado às alturas por Deus naquela carruagem. E quem o viu, viu subindo de repente. Não foi uma morte trágica pela perseguição de Jezabel. Meu amigo, meus irmãos, vale a pena servir a Deus. Tudo que acontecer com cada um de nós, Deus resolve. Deus permite que a gente enfrente problemas, lutas, dificuldades, provações, tribulações. Mas Ele dá vitória. Não esqueça isso. E mesmo o maior homem de Deus tem seus estresses, tem suas fraquezas, tem seus limites. Mas tudo posso, não em mim, mas naquele que nos fortalece. Lembre-se disso. Creia e permaneça firme e fiel ao Senhor. Ele dará a vitória a cada um de nós. Amém?